alto a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração da palavra de Deus. Vamos dizer: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, vem revelação por aí. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, e que o nosso coração seja esse bom tesouro para guardar toda a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra comigo no livro dos Salmos, Salmo capítulo 90, Salmo 90, o versículo de número 12. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90. Ninguém, na época de Moisés, teve o privilégio que ele teve. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ou seja, ele aprendeu, foi gestado na Universidade do Egito. O ensino natural mais estupendo, ele teve acesso a ele. Matemática para ele era alguma coisa tão fácil. Até hoje as pessoas ficam admiradas de ver as pirâmides do Egito, o modo como elas foram feitas, a perfeição. Mas Moisés, esse homem, já no entardecer da sua história, ele pede ao Senhor uma coisa. Ele ora dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Será que ele não sabia contar? Aquele homem que era PhD, BHC, BCG em tantas matérias, será que ele não sabia contar? 1, 2, 3, 90, 91, 92. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Talvez quando você chegou aqui, você perguntou para a pessoa que estava ao seu lado: como vai você? Como você passou a semana? Mas quando a gente vai conversando muito com alguém, a gente até pergunta para ela, se não provocar muito constrangimento, qual a sua idade? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E por falar em quantos anos você tem, eu queria que você tomasse aqui a primeira página do boletim. Vem cá, Renata. Ontem foi o aniversário dela. E eu queria que vocês celebrassem comigo dizendo assim: parabéns pra... Amém. Em Provérbios 31:10 está escrito: mulher virtuosa, quem achará? Está escrito aqui na minha Bíblia, eu achei. Depois você olha, irmã, na Bíblia do seu marido, vê se ele escreveu, viu? Está escrito aí em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem achará? Que seu marido... Não sei, dê uma olhadinha. Quem sabe está escrito na Bíblia dele. Só que ele escreveu com tinta invisível, sabe? Mas seria tão bonito se ele
pudesse escrever isso. Eu louvo a Deus pelos 50 anos da Renata, pela bênção que ela é na minha vida, na vida dos filhos, da nora, dos genros, dos netos. E aqui está a Renata nessa foto aqui, com o Lourenço. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pai, muito obrigado, Senhor, porque faz 50 anos que o teu carinho e a tua bondade têm envolvido a Renata. Obrigado, ó Pai, pela dádiva que ela é na minha vida, em nossa família, aqui em Lagoinha e no mundo, Senhor. Ó Deus, continue conservando-a com a vida, com a saúde, com a alegria, mas que acima de tudo, ela continue, ó Pai, sendo essa mulher virtuosa para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Vou pregar hoje, tá? Vamos assentar, queridos. Vocês não conhecem o lado da Renata assim como pregadora, viu? Ela é uma palhaça no sentido assim, tão alegre. Ficar perto dela, a alegria do Senhor sempre traz ao coração dela este gozo e esta alegria. Nessa manhã você terá uma revelação da palavra de Deus. E quando eu meditava sobre a mensagem que eu deveria dividir com os irmãos nesta manhã, o meu coração estava transbordando de alegria pelo aniversário da Renata. 50 anos. 50. Mas agora, como entender o que Moisés estava pedindo a Deus? O que Moisés estava querendo dizer? Ensina-me a contar os dias. Ele sabia contar 48, 49, 50, 51, 52. Será que seria simplesmente essa contagem dessa maneira que uma criança sabe? Não. Nós vamos começar onde tudo começa. No livro de Gênesis, capítulo 4, você vai começar a encontrar, e vai encontrar muitas vezes na Bíblia, as genealogias. Mas você precisa ter os seus olhos abertos para saber o que o Espírito de Deus quer falar ali, o que Ele quer mostrar. Então você vai olhar para o irmão que está ao seu lado, se ele está sem a Bíblia, ofereça a sua. Mas sempre assim, quando eu pedir para alguém, orar com alguém, ou mostrar a Bíblia para alguém, é sempre um homem, mostrando para um homem, uma mulher para uma mulher, para ninguém ficar constrangido. Está escrito em Gênesis 4, a partir do verso 17, você vai encontrar aqui a genealogia de Caim. Diz assim, verso 17: e coabitou Caim com sua mulher. Ele já tinha praticado o assassinato, tendo matado seu irmão Abel. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Vá observando o caráter da descendência de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7.
Esta é a descendência de Caim. Agora, olha os descendentes de Adão. Vamos começar agora no capítulo 5, o verso de número 4. Começa assim: depois que gerou a Sete. Mas para você entender, vamos voltar para o capítulo 4 novamente, o verso 25. Verso 25. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ou seja, Sete veio como um substituto. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Preste bem atenção nessa expressão. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Agora você vai observar como que é tão diferente agora a descendência de Sete. É exatamente o inverso da descendência de Caim. Observe o que está escrito aqui. Diz aqui o capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Verso 4 agora. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Verso 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Qual é a diferença entre esses dois capítulos? Adão teve 3 filhos, muito famosos: Caim, Abel e Sete. Nós lemos no capítulo 4 a genealogia de Caim, e no capítulo 5, que acabamos de ler, a genealogia de Sete. Aparentemente os registros são diferentes, mas quando você observa a diferença do 4, no capítulo 4, nós temos apenas só o relato da genealogia de Caim. Quando você lê no capítulo 5, a genealogia de Sete, há uma descrição completa. Ele nasceu, casou, teve filhos e morreu. Quando você olha na genealogia de Caim, não há contagem de anos. Na genealogia de Caim não existe contagem de anos. Se você observar aqui no capítulo 5, você sempre vê a quantidade de anos que eles viveram. A quantidade de anos que eles viveram. Adão, no capítulo 5, mostra que ele viveu 930 anos. Adão, aqui está que ele viu Sete, ele viu Noé,
quando você vai ler todo o capítulo aqui, você percebe todo o histórico, os anos sendo contados, os dias sendo contados. A grande diferença é esta. Ou seja, o que Moisés pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Os nossos dias só são contados quando nós os vivemos para Deus. Caim não viveu para Deus, a descendência dele não viveu para Deus, seus anos não existiram para Deus. Isto não é uma pegadinha, isso é a revelação da palavra do Senhor. Quando você vê a descendência aqui de Sete, a descrição completa, aos olhos de Deus, Caim não tem dias para serem contados, ele já nasceu morto. Semana passada eu fui com o André registrar o Lourenço, e no hospital eles deram um documento que o Lourenço nasceu vivo. Nasceu. E o cartório ele foi registrado porque ele nasceu vivo. Ele podia ter vivido apenas 5 minutos, tinha que ser registrado porque nasceu vivo. Mas o natimorto, aquele que morre no ventre, aquele que nasce morto, você não faz registro do que nasceu morto. Ele não existe, não existiu. O registro é para aqueles que nascem vivos. Nós tivemos um filho, colocamos o nome nele de Lucas, mas ele nasceu vivo, mas o seu coraçãozinho bateu apenas 57 minutos. E para eu sepultá-lo, eu tive que registrá-lo primeiro. E depois do registro dele, tivemos que buscar a certidão de óbito. Por quê? Ele nasceu vivo. Adão nasceu morto. Ou seja, nossos anos são contados depois de um tempo. Caim, para Deus, ele não viveu, ele não tem números, ele não tem idade. Você já pensou nisso? Alguém passar pela vida e não ter os seus anos contados? Que tipo de pessoas são essas que ainda não nasceram para Deus? Quando você lê aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 1, Efésios capítulo 2, o verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós passamos a existir, os nossos anos passam a ser contados quando nós nascemos de novo. Por isso está escrito em Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós passamos a existir para Deus, no sentido assim pleno, quando nossos dias são contados. Quando experimentamos o nosso nascimento. Uma pessoa que não nasceu de novo, se o nome dela não está escrito no livro da vida, é por isso que existe lá no céu um livro chamado livro da vida. Quando uma pessoa nasce de novo, o nome dela é escrito nesse livro chamado livro da vida. Quantos têm o seu nome no livro da vida? Deem um aplauso e um aleluia ao Senhor. A vida começa a ser contada para Deus quando nascemos de novo. Os anos da nossa existência passam a ser para Deus depois do nosso novo nascimento. Foi por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Todas as religiões
As pessoas são adeptas dela. A pessoa é adepta do judaísmo, é adepta do catolicismo romano, é adepta do islamismo, é adepta do espiritismo, é adepta da macumba, é adepta, não importa o nome da religião, são adeptos. Mas no cristianismo não. A pessoa precisa experimentar algo tão forte, tão glorioso, chamado o novo nascimento. Um novo nascimento não é simplesmente uma mudança intelectual. Eu cria dessa maneira, agora eu creio desta. Não é uma mudança simplesmente de conceitos doutrinários. É uma experiência tão radical, tão profunda, como a lagarta, quando ela experimenta aquela metamorfose e passa a ser uma borboleta. Ela tem uma nova natureza, passa a ter outros valores. Ela passa a ter agora a própria vida de Deus nela. É algo diferente. Por isso que quando o segundo filho de Adão morre, Caim mata o Abel, depois nasce Sete. O nome Sete significa substituto. Ele veio para substituir o Abel, que foi morto pelo Caim. E é tão interessante que quando você vai lendo sobre a história do Sete, a descendência dele, você vai percebendo exatamente a nova vida. Ou seja, o que é o novo nascimento? É quando recebemos esta nova vida, Jesus em nós, Jesus na nossa vida. É por isso que está escrito lá em Gálatas 2:20, Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a realidade da vida do Senhor em nós. O nosso altar agora é o nosso coração. O altar de Deus não é esse lugar que está aqui, isso é apenas um lugar. Ou seja, o altar está dentro de nós. Deus tem um interesse tremendo que a sua vida prospere, meu irmão. Mas agora a pergunta mais forte para o seu coração é essa: será que você já começou a viver para Deus? Quantos anos da minha existência não foram contabilizados para Deus? Hoje celebramos aqui, cantamos parabéns para a Renata, pelos seus 50 anos. Mas ela passou a existir no sentido pleno. Quando? Quando o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu nasci no dia 24 de novembro de 1948, mas até o dia 19 de maio de 1966, eu era natimorto, nasci morto. Eu passei a ter vida quando o meu nome, naquela madrugada daquele dia inesquecível, 19 de maio de 66, quando eu disse: Jesus, entra no meu coração. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, entra na minha vida. Naquele momento, pela fé, eu nasci de novo. Meu nome passou a estar escrito no livro da vida. E aí os meus anos começaram a ser contados para Deus. Você pode voltar ao seu passado, meu irmão. Esse tempo que ficou para trás não foi vivido. Quem sabe aquele tempo você viveu, e muitas vezes sob acusações até hoje, situações. Sabe, aquele tempo do cativeiro não é contado. Aquele tempo que você guardou tantos ressentimentos, amarguras, feridas, culpas do passado. Sabe, sua alma não é para ficar mais presa. Hoje, quando nós cantamos aqui, eu nasci de novo, é aquele cântico de liberdade, de vida, algo tão diferente. Existem alguns que têm assim tantas dificuldades de se perdoarem, mas querido, você tem que assumir a sua posição de ter nascido de novo, vivendo agora essa realidade. Agora é preciso desenvolver
É verdade que muitas vezes as pessoas confundem. Quando você lê em Coríntios, você percebe que muitos que já têm muitos anos na fé, já caminham com Jesus, mas não desenvolveram, não se alimentam da palavra, não bebem da vida, não têm comunhão com o Senhor, e por isso são crianças. Lá em Hebreus diz da necessidade de termos fome da palavra, fome da comunhão, fome da igreja, fome de estarmos cheios do Espírito Santo. E não podemos viver em cativeiro, mas vivermos livres de todas as atrofias. Deus só conta depois de você estar livre, esta vida comprometida com Ele. Na Bíblia existem 93 anos que Deus não contou na história do povo de Israel. Ou seja, eu quero mostrar aos irmãos como que na história do povo de Israel, 93 anos, praticamente um século, desapareceram. Porque quando nós servimos o homem simplesmente, ou uma religião, o tempo é perdido. O tempo que a pessoa serve debaixo de cativeiro não conta. Não importa se cremos no Senhor há 50 anos ou mais, o que conta é o dia que nós vivemos para Deus. Nossa vida é como a neblina que passa, desaparece. E algo que nós temos que fazer é glorificar o Senhor. O tempo que o povo viveu lá no Egito não foi contado para o Senhor. Quando é que você faz seu aniversário? Olhe para o seu irmão aí. Diga a data do seu aniversário para ele. Agora você sabe o dia do seu aniversário, do segundo aniversário? Sabe, a sua história começa ali. A sua história começa ali. Vamos ver. Abra comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. E vamos ver como que na história de Israel 93 anos desapareceram. Atos 13. Junte aí no seu coração. Diga para o seu irmão: meu irmão, vem revelação por aí. Atos 13, verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, marque esse texto aqui e abra comigo em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Aqui, da saída do povo de Israel do Egito até o início da construção do templo, há um período de tempo agora. Esse período de tempo diz aqui assim, olha, 1 Reis 6, no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zif, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Quantos anos se passaram da saída do povo de Israel do Egito até o início da construção do templo, que é conhecido como o templo de Salomão? Quantos anos são? 480. Está certo aí na sua Bíblia? 480. Mas volte agora aqui e vamos ver.
Tanto Atos, capítulo 13, verso 16, e 1 Reis, é a descrição do mesmo fato. Ou seja, desde a saída do povo de Israel do Egito até a construção do templo, foram 480 anos. Mas quando Paulo menciona aqui, nós vamos ver que Paulo fala que foi 40 anos no deserto, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, mais aqueles 3 anos de Salomão, quando começou a edificar a casa do Senhor. Então vamos ver, quantos anos? Nessa contagem aqui, observe assim, olha o que está escrito aqui, Atos 13, 18. Suportou os mais costumes por cerca de 40 anos no deserto. Observe aí, escreva aí, 40 anos no deserto. Logo depois, você vai encontrar aqui, verso 20, vencido cerca de 450 anos depois. Agora 450 anos depois. E no verso 21, então lhe pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso pelo espaço de 40 anos. Então agora, 40 anos o reinado de Saul. Verso 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dá testemunho, diz: achei Davi segundo Jessé, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se você abrir em 1 Reis, capítulo 2, o versículo de número 11. 1 Reis, capítulo 2, o verso de número 11, você vai perceber que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Ou seja, 1 Reis, capítulo 2, o verso 11, diz assim: foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Vamos fazer essa soma, vamos falar juntos lá. 40 anos no deserto, 450 anos da saída até depois da saída. Primeiro tinha que estar ali os 450 anos, depois 40 anos de Saul, 40 anos de Davi. E diz aqui no capítulo 6, 1 Reis, capítulo 6, diz assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zif, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Mas Salomão estava no 4º ano, ele não tinha vivido ainda o 4º ano, então ele tinha apenas o quê? 3 anos de Salomão. Agora, se nós somarmos ali 40 anos mais 450, quanto que dá? 490. 490 mais 40, quanto que dá? 530. 530 mais 40, 570 mais 3, 573 anos. Agora, está escrito aqui, no ano 480, depois de sair os filhos de Israel. 480, 573 menos 480, quanto que dá? Quanto que dá aí? 93 anos. Por que que esses anos não foram contados? Será que Paulo errou? Será que o escritor aqui de 1 Reis errou? 93 anos desapareceram. Onde foram esses anos que não estão contados aqui? Isso nos chama de uma forma tremenda atenção. Estes anos, esses 93 anos, durante o período em que o povo de Israel vivia cativo, quando o povo de Israel pecava, Deus permitia que os filisteus viessem sobre eles. E durante o tempo do cativeiro, e nós vamos ver que esse período aconteceu muito,
porque nós vamos chegar aqui apenas só até a construção do templo. Ou seja, depois o povo foi levado para a Babilônia, mas aí o templo já existia. Apenas esse período agora, ou seja, da saída do Egito até o início da construção. 1 Reis diz que foram 480 anos. Já em Atos diz que não foram 480 anos, mas que foram 573 anos. Então, sumiram 93 anos. Durante todo o período do livro de Juízes, abra comigo em Juízes, livro de Juízes. Juízes. Na época dos juízes, nós vamos encontrar algo assim muito interessante. Juízes capítulo 3, o versículo de número 8. Vamos começar pelo verso 7. Juízes 3, verso 7. Quem achou disse: estou recebendo revelação, diga. Olha aqui, Juízes capítulo 3. Os filhos de Israel fizeram o que era bom perante o Senhor, e se lembraram do Senhor seu Deus. Foi isso? Não. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balaíns e ao poste ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 8 anos. No capítulo 3, o verso 12, Juízes 3, verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Sempre você vê eles bagunçando a vida, e olha o que acontece. Olha o capítulo 4, Juízes 4, verso 1. Juízes 4, verso 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Olha, mais 20 anos. No capítulo 6, Juízes 6, verso 1. Juízes 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. No capítulo 13, o versículo 1. Juízes 13, o versículo de número 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Quando você lê o livro de Juízes, você sempre vai observar isso. Todas as vezes que o povo de Israel bagunçava a vida, deixava de viver para o Senhor e tomava outros caminhos, vinha um inimigo, eles ficavam sob opressão, e ali está essa contagem: 8 anos, 18 anos, 20 anos, 7 anos e 40 anos. Vamos somar agora, vamos ver. 8 com 18, mais 8, 16, mais 7, 23. Sobe 2, 2 mais 1, 3. Hã? Não é assim não? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 4. Quantos anos? 93. Quantos anos que desapareceram? 93.
da saída do povo de Israel até o início da construção do templo, na contagem histórica, apenas a contagem histórica, nós vamos encontrar 573 anos. Mas na contagem aqui da palavra, em 1 Reis 6:1, diz apenas o quê? No ano 480. Esses 93 anos não foram contados por Deus. Esses 93 anos que o povo viveu no cativeiro, esses 93 anos que o povo não desfrutou da bênção do Senhor, esses 3 anos não foram contados por Deus. Eu não quero constranger ninguém aqui, mas imagine que um casal tenha se separado, tem 20 anos de casada, a certidão diz lá 20 anos, mas o marido saiu de casa e viveu 5 anos com outra mulher. Aí depois ele arrepende, volta para casa, a esposa o recebe e eles estão vivendo agora com 2 pombinhos lindos. Na certidão de casamento tem 20 anos de casados, mas na realidade eles têm apenas quanto? 15 anos. 5 anos não foram vividos. Esses 5 anos não foram vividos. Quando uma pessoa começa a andar com o Senhor, e depois ele se afasta, esse tempo que ele vive no cativeiro, porque nós somos o Israel de Deus hoje. Se nós não vivermos, e por isso que Moisés dizia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nossos dias só são contados quando nós vivemos para Deus, querido. Nossos dias só são contados quando são vividos para Deus. Nós vimos ali que Deus não incluiu esses 93 anos, porque esses 93 anos o povo não viveu para o Senhor. Para Deus esses 93 anos não foram contados, os anos em que o povo fez o que era mal perante os olhos dele. Quando nós vivemos fora da vontade do Senhor, esse dia não é contado. Sabe, querido, depois de ter nascido de novo, se não andarmos no caminho do Senhor, Deus não conta. O filho pródigo, quando saiu de casa, foi para a terra longínqua, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou. Pode ter ficado 6 meses, pode ter ficado 1 ano, pode ter ficado 5 anos, não sei. Mas ele viveu ali, e aquele tempo não é contado. O pai, aquele tempo, quando ele não viveu nos braços do pai, aquele tempo de opressão, aquele tempo que ele não tinha liberdade, aquele tempo que ele estava dando vazão a todas as espécies de pecados, aquele tempo de rebeldia, o tempo parou. No momento quando o pai o abraça, quando ele volta à comunhão com o pai, novamente o ponteiro começa a mexer. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós passamos a viver para Deus depois do nosso novo nascimento. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o sinal que Deus deu para eles está aqui em Êxodo capítulo 12, o verso 1. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, a necessidade do cordeiro ser morto, o sangue ser colocado nas ombreiras das portas, está escrito assim, Êxodo 12, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses.
será o primeiro mês do ano. Nossa vida, quando nós falamos assim, eu nasci de novo, dali que somos contados agora. Aqui Deus está mudando o calendário. Deus está mudando o calendário. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. É a saída do Egito. Começa ali. A nossa vida passa a existir para Deus quando deixamos a escravidão para trás. Quando fomos arrancados das mãos do faraó, Satanás. O tempo do cativeiro não foi contado por Deus. Depois da Páscoa, ali o Cordeiro, é Ele que conta. A nossa vida espiritual só começa debaixo do sangue. Sem o sangue do Cordeiro não há perdão, não há libertação. A marca de Deus na nossa vida, a necessidade de começar com a marca de Deus na vida. A Páscoa é exatamente esse começo, tudo é novo agora. Enquanto o povo não saiu do Egito, do poder de Faraó, o povo não teve princípio de vida. A vida começou para eles a existir exatamente. Este será o primeiro mês do ano. Em 1967, eu trabalhava como missionário, levando o evangelho numa cidadezinha pequenininha, aqui do oeste de Minas, chamada Martinho Campos. Eu converti uma senhora velhinha. O nome dela era Rita da Chicuta. Ela tinha um bócio assim muito grande. E ela estava vivendo o seu primeiro amor. E quando eu chegava na casinha dela, ela com lágrimas dizia assim: Marcinho, por que vocês demoraram tanto tempo a vir aqui? Por que vocês demoraram tanto tempo para vir aqui? Ela agora estava vivendo a vida, vivendo um perdão. Ela disse: por quê? Por que vocês demoraram tanto tempo a vir aqui? Eu não esqueço essas palavras dela. Quando nós levamos o evangelho para alguém, não é para que essa pessoa mude a religião, é para que ela receba a vida. Enquanto alguém não nascer de novo, a pessoa pode entrar numa igreja, pode. Uma pessoa pode. Você pode entrar numa garagem, não vai virar um automóvel. Você precisa nascer de novo. A vida para Deus conta o segundo nascimento. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. A Bíblia fala da morte física, quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. A Bíblia fala da morte espiritual, que estamos separados de Deus. E a Bíblia fala da morte eterna, que é a morte espiritual agora, deixada numa condição eterna. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenho em abundância. Mas a vida que Ele traz é esta vida com sentido, esta vida que tem propósito, que tem ideal, esta vida que é bela. A vida é bela, a vida é maravilhosa. O tempo que ficou para trás passou. O tempo que não é vivido para Deus não conta. É por isso que o Deus fala assim na sua palavra: irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira.
Ou seja, se você passar um dia sem consertar a sua ação, aquele dia não é contado. Não peque, não perca seu dia. Se você brigou com a sua mulher, pisou no pé dela, ela brigou, estrilhou, você está dormindo na sala, esse tempo todo, enquanto você não chegar, não é contado. Não conta. Não conta. Por isso, Moisés, ele orou dizendo: Senhor, ensina-me. Eu preciso contar os meus dias. Que 2009 para todos nós, não apenas para minha Renata, mas para todos nós, que os irmãos possam viver intensamente cada dia, buscando o reino em primeiro lugar. Tudo mais vem como um acréscimo do Senhor. Valorize, meu irmão, valorize o que Deus tem te dado, valorize a bênção. Consulte a história de Israel. Todas as vezes que Israel trocou o Senhor por outras coisas, morreu, perdeu. Viva. E não tem coisa melhor do que você à noite colocar a sua cabeça no travesseiro, fechar os olhos e ver que aquele dia não passou por você, mas que você viveu. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Oh, aleluia! Vamos nos colocar em pé, queridos. Dê a mão ao Santo de Deus que está aí pertinho de você agora. Dê a mão ao Santo de Deus pelos corredores agora. Levante a mão dele, bem alto. Olhe para mim. A vida começa na Páscoa. Começa quando nascemos de novo. A vida é mantida quando você continua vivendo assim. Naquele dia, a ordem foi esta: coloque o sangue na porta. Não saia. Não saia. Não saia. Fique aí. Feche as portas. Querido, não dê uma voltinha aí fora. Aí fora não tem nada que presta, querido. A vida só é vida, vivendo para o Senhor. Que você possa chegar àquele momento como Paulo chegou e disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Em Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Viva este ano, meu irmão, assim intensamente. Cada dia da sua vida que você seja tão intenso em Deus, e você vai ver tudo o que Ele tem para o seu coração. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar esta verdade agora. Senhor, diga: Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Sim, Senhor. A realidade de quem sou. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Faça isso. Sim, Jesus. Senhor, Sim, Jesus. o meu passado, teu sangue Apagou tudo, 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 tudo. e uma nova vida Sim, Senhor. o seu poder toma meu ser. Sim. De glória em glória. Eu nasci de novo.
ressurreição, uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Solte a mão do seu irmão, coloque suas mãos sobre seu peito, feche os seus olhos, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que só o Senhor pode me conceder a vida, o novo nascimento. Eu não quero ser um adepto, eu quero ter a tua vida na minha vida. Nesta hora eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, Senhor Jesus. Eu que andei contigo, mas me desviei, afastei do Senhor. Meus dias não foram contados, mas a partir de hoje eu tomo a decisão de voltar aos teus caminhos, para que os meus dias sejam contados. Continue com seus olhos fechados. Queremos fazer uma oração agora só por você. Você que não tem certeza de sua salvação, você que não tem esse testemunho que nasceu de novo, ou você quem sabe que começou a andar nos caminhos do Senhor, mas se afastou, queremos orar por você. Seja um homem, uma mulher, uma criança. Eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, levante bem alto uma das suas mãos. Ou você que hoje se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão, lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Levante bem alto. Queremos ver a sua mão erguida e nós vamos orar por você. Enquanto vamos cantar esta verdade, eu nasci de novo, eu vou pedir que você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Essa é a hora de Deus para você. Desça de onde você estiver, lá da segunda galeria, da primeira, aqui. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente. Esta é a hora de Deus para você. Venha, tudo será novo, tudo será diferente. Vem. É a hora de Deus para você. Esse é o milagre dos milagres. É o milagre dos milagres. É o novo nascimento. Venha ao Senhor. Vem. É a hora de Deus para você. Vem. Um momento, parem a música. Querido, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ele: qual é seu aniversário? Pergunte. Deixe-o falar a data do seu aniversário. Agora pergunte para ele qual a data do seu segundo aniversário. Qual é a data do seu novo nascimento? Se ele não puder dizer essa data, ele precisa de Jesus. Você precisa. Talvez você não lembre a data, mas se você já nasceu de novo, você sabe se já nasceu. Você sabe se você já tem a vida de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa do Senhor. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos. Ou seja, esse tempo de opressão não é contado. Esse tempo quando vivemos escravizados por Satanás, pelo pecado, quando vivemos longe do Senhor, esse tempo não é contado. 93 anos não foram contados na história de Israel.
Não sei quantos anos até hoje não são contados na sua vida, mas eu sei que a partir de hoje sua vida será contada, seus anos serão contados. Vocês que estão aqui, cheguem bem pertinho de mim. Podem chegar, podem chegar. Quero vocês aqui bem perto. Mais pessoas estão vindo. O de mais lindo que podia acontecer na vida de vocês é o que acontece hoje. Nada se compara ao que acontece hoje aqui. Este é um milagre que Deus faz. Ele quer zerar o seu passado. Quem sabe aquele passado de culpa, aquele passado de indiferença, aquele passado que você diz assim: eu fui tão mal amado. Quem sabe a sua vida foi uma vida só marcada por tantas desilusões, por tantas desgraças. Mas hoje é a graça de Deus que vem ao seu coração. Tudo passa a ser novo, tudo. Não importa como tenha sido a sua história até hoje. Você vai dizer: eu não quero saber quem eu era, eu quero saber quem eu sou a partir de agora. Igreja do Deus vivo, estenda as mãos sobre estes corações, todos agora. Os que estão em suas casas assistindo essa reunião, aí mesmo você pode fazer essa decisão também. Esse telefone que aparece agora aí, 3429-9550, queremos orar por você. Você pode estar no Japão, nos assistindo em Paris ou em Nova York, não importa. Eu sei que Jesus está aí e que Ele pode fazer você nascer de novo. No momento quando você faz o que essas pessoas estão fazendo aqui, dizendo: eu me dou, eu me entrego, eu recebo. Igreja, ore comigo dizendo: querido Pai, estes corações estão no teu altar agora e se abrem diante de ti, e na autoridade do nome de Jesus desligamos dessas vidas o poder das trevas e as ligamos com a tua vida, para que nasçam de novo agora. Pai, confirma essa decisão, Senhor, nesses corações, e que eles possam viver como filhos do Senhor, nascidos de novo, em teu precioso nome. Amém. Vocês que estão aqui, vocês vão ter hoje uma nova família, uma família de irmãos, pessoas que um dia também nasceram de novo. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora. Vire.